Olá, meus queridos e queridas. Aqui é o professor Valmar Sobrinho. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor da disciplina de Física, tá? E hoje eu venho aqui para resolver com vocês as duas questões de cinemática que caíram na edição de 2019, a edição passada, do Enem, tá bom? Eu sempre falo para os meus alunos que é importante, quando você termina de estudar um conteúdo de física, como o conteúdo de cinemática, por exemplo, que você olhe como esse conteúdo foi cobrado nas edições anteriores do Enem, se você está se preparando para realizar essa prova. Então eu vou dividir na resolução em dois vídeos, tá? Um para cada uma das questões. Vamos para a primeira questão? Vamos lá. Ótimo. Temos aqui a questão. Ela diz assim: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, o VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então ele ilustra isso nessa imagem aqui, tá certo? E aqui são as fotografias, 1, 2 e 3. O operador do VANT recebe uma encomenda, na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros a uma velocidade constante de 50 metros. Isso aqui está dizendo para a gente que está dividido por segundo, né? 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus, considere tangente de 45 igual a 1. Tá? E ele pergunta: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Tá? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Vamos resolver a questão. Primeiro eu vou chamar a atenção de vocês para os dados da questão. Bom, eu tenho 5 dados importantes aqui na questão, na verdade. Tá? Então deixa eu destacar aqui para vocês. Primeiro ele fala o seguinte, que ele tem que ter uma sobreposição frontal, ó, uma sobreposição aqui de quanto? De 20%. E a gente vai aqui para a imagem. Professor, ele está me falando que se daqui para cá é uma imagem, se daqui, desse ponto até esse ponto aqui, ó, se essa distância daqui é uma imagem, é porque esse pedacinho aqui, ó, de sobreposição, esse pedacinho aqui de sobreposição, ele corresponde a 20% da minha imagem. É isso, inclusive, que ele está dizendo para a gente aqui. Ó. Olha para cá. E ele está falando isso para a gente bem aqui. Ó. Tá vendo? Que se eu tenho daqui até aqui uma imagem, cada pedacinho desse daqui, ΔS, que ele está chamando ΔS, ele diz para a gente que corresponde a 20% de sobreposição de uma imagem sobreposta a outra. Tá bom? Isso é uma coisa importante. Segundo dado importante aqui na nossa questão, é o entender que a altitude H é de 1.000 metros. Então, esse H aqui de novo no desenho, esse H aqui, para a gente, ele é um H de 1.000 metros, professor. Tá bom? Esse H ali, ó, ele corresponde, aqui, agora sim, a 1.000 metros. Outro dado aqui da questão é que essa velocidade é uma velocidade constante. Isso é um dado importante. Professor, velocidade é constante, isso significa que estamos falando de que tipo de movimento? Esse é um movimento retilíneo e uniforme. Ele é retilíneo porque eu estou olhando aqui para ele e estou vendo que a trajetória dele é uma reta, e ele é uniforme porque a velocidade é uma constante. Ele está dizendo para a gente que a velocidade nesse movimento é uma velocidade
constante. Quais são as consequências desse movimento ser um movimento retilíneo uniforme? Bom, uma das consequências é que a nossa posição, a função da posição pelo tempo, tá certo? Ela é do tipo S é igual a S0 mais VT. Tudo bem? Então, sempre que eu estiver resolvendo uma questão aqui com vocês, eu vou discutir, né, qual é o conteúdo de física que está aqui por trás da resolução de questão. Não vou só vomitar aqui a resolução para vocês, tá? Mas S igual a S0 mais VT é uma das consequências de a gente estar trabalhando com movimento retilíneo uniforme. Outra consequência é que essa velocidade V, como ela é constante, ela é igual à velocidade média. Então, essa velocidade V, professor, ela pode ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT. Professor, mas eu tinha entendido que velocidade é sempre ΔS sobre ΔT. Cuidado com os conceitos, tá? Isso não está certo. Velocidade, professor, média, atenção, a velocidade média em qualquer movimento, ela pode ser calculada como ΔS sobre ΔT. No entanto, essa velocidade média, ela vai ser igual à velocidade em qualquer instante quando a gente estiver falando de um movimento uniforme, tá? Um movimento que a velocidade não varia no tempo. Então, o movimento aqui que a gente está trabalhando, que é o movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade instantânea ela é igual à velocidade média. Significa dizer que eu posso calcular ela como sendo ΔS sobre ΔT. Tá? O valor da velocidade, ele diz para a gente que é 50 metros dividido por segundo, 50 metros por segundo. E ele diz para a gente que a tangente de 45, isso a gente já sabia, mas ele diz que a tangente de 45 vale 1. E como é que a gente resolve a questão? Tá? Vamos agora resolver essa questão. Bom, como eu falei para vocês, né, o tamanho aqui que eu tenho daqui para cá é o tamanho de uma fotografia completa. Tá? É uma imagem de fotografia completa. Isso aqui eu posso chamar, por exemplo, de L, professor. Se eu digo que isso aqui é o tamanho da fotografia completa, e vale L, significa que esse pedacinho aqui, ó, esse meu pedacinho aqui, professor, em vermelho, ele vale 20% de L. Esse pedacinho aqui vale 20% de L. Quanto é 20% de L, professor? 20% de L é 0,2, né? 20% de L. Então, esse pedaço teria o tamanho de 20% de L. Se eu digo que daqui para cá vale L. Até aí tudo bem? O que mais que eu vou fazer aqui? Professor, o que eu quero descobrir para resolver a questão é quem é o ΔS do avião. Porque, veja, se eu estou trabalhando com um movimento retilíneo uniforme, nós sabemos que a velocidade ela vale o quanto o avião andou sobre o tempo que ele levou para percorrer esse ΔS. Tá? Essa daqui é a velocidade. Ele deu para mim a velocidade na questão. Ele também me disse, professor, quanto era. Ele me deu a velocidade na questão. E ele quer saber o tempo. Se ele quer saber o tempo, atenção. Esse ΔT que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Ele vai ficar multiplicando a velocidade. Agora a velocidade que ficou multiplicando, eu vou trazer ela dividindo. Quer dizer que o tempo, professor, que é o que ele quer na questão, ele é o quanto o avião andou sobre a velocidade desse avião. Eu já tenho a velocidade. Então eu tenho que olhar para essa figura e descobrir quanto o avião andou. Quanto o avião andou, professor? É esse ΔS aqui, ó. É ele saindo daqui até aqui. Isso aqui é quanto o avião andou para tirar essas duas fotos. Esse aqui é o ΔS que eu quero descobrir. Tudo bem?
Como é que eu faço para descobrir esse ΔS? Vou pegar outra cor aqui. Professor, eu não sei quanto é esse ΔS, mas se eu cortar esse triângulo bem aqui, ó, se eu corto esse triângulo bem aqui, eu estou dividindo essa distância L daqui até aqui, da primeira imagem, em duas. Então aqui eu tenho L sobre 2. E aqui, daqui para lá, eu também vou ter L sobre 2. Só que daqui até embaixo, ó, eu tenho H. Isso aqui é a altura H, que ele me disse que valiam 1000 metros. Tá? Agora, quem é ΔS se eu olho para essa figura? Olha, ΔS vai ser L sobre 2. ΔS vai ser, ó, daqui para cá, que é L sobre 2. Tá vendo? L sobre 2. Mais quem? Mais, ó, esse pedaço aqui, que também vale L sobre 2. Só que com um problema. Ah, professor, então é um L inteiro? Não é um L inteiro porque tem um problema. Quando eu conto L sobre 2 e de novo L sobre 2, você está vendo que está se repetindo esse pedacinho aqui, ó, que é 0,2 L. O que isso significa, professor? Que o meu ΔS ele vai ser 2L sobre 2. Então ele vai ser um L inteiro. Só que ele vai ser um L inteiro menos uma vez, porque eu contei duas vezes, o 0,2L. Quer dizer que o meu ΔS, então, equivale a 0,8 de L. Ele é 80% de L. E como danado eu encontro L, professor? Ele me deu o ângulo aqui, ó, e eu tenho agora um triângulo retângulo. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Ângulo aqui, ó, de 90 graus. Ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo. Vou destacar, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Esses três pontos aqui formam aqui para a gente um triângulo retângulo. E agora eu posso dizer o seguinte, eu quero encontrar quem é L. Eu posso dizer para você o seguinte, ó, atenção. Posso dizer que a tangente que ele me deu, hein? A tangente de 45 graus é, nesse meu triângulo retângulo, tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus é H sobre L sobre 2. Vou passar o L sobre 2 multiplicando. Quer dizer que L sobre 2 vezes a tangente de 45 graus é igual à altura, H. Vou substituir. L sobre 2 vezes tangente de 45, 1, é igual à altura H, que é de quanto? 1000 metros. Isso quer dizer que o L vai dar quanto, professor? Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, nosso L vai ser igual... Vou ajeitar um pouquinho aqui. Então, esse L vai ser igual, professor, a... 2.000, 2 vezes 1.000. 2.000 metros. Tudo bem? Então, esse daqui é o valor de L. Mas quem é o ΔS, professor? O ΔS é 0,8 vezes esse valor aqui de L. Quer dizer que o nosso ΔS, ó, aqui, portanto, o ΔS vai dar quanto, professor? ΔS vai dar igual a 0,8 vezes 2.000. ΔS vai ser igual a 1.600 metros.
E agora eu tenho como resolver aqui a nossa questão, não é? Professor, o ΔT, a gente encontrou que ela era ΔS sobre V. Então, o tempo que ele vai levar vai ser o tempo de ΔS, 1.600 metros, sobre a velocidade, que ele disse para a gente na questão que era de 50 metros por segundo, né? Isso aqui vai dar o resultado em segundos, porque está tudo no sistema internacional. Aqui, cancelar 0 com 0, e eu tenho 160 dividido por 5, professor. Quer dizer que o meu tempo vai ser um tempo de 32 segundos. A gente agora vai lá na questão, né? E aí a gente tem que a alternativa correta, letra B. Letra B, resolve a nossa questão. 32 segundos. É isso aí, pessoal, e até a próxima, tá?